Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Paula, sou professora de matemática e o assunto da nossa aula de hoje é fração. Essa aula foi elaborada para uma turma de sexto ano. Antes de mais nada, nós precisamos entender quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Ao final da aula, vocês serão capazes de reconhecer a fração como parte de um todo e a significação do numerador e do denominador. Além disso, saberão reconhecer e obter frações equivalentes. Antes de mais nada, gostaria de perguntar para vocês se vocês sabem o que é fração. Conseguem identificar o uso e aplicabilidade das frações no dia a dia? Conseguem identificar uma fração? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre a aplicabilidade das frações em atividades do cotidiano. Vocês já viram, por exemplo, vocês já observaram os pais, algum familiar seu elaborando algum tipo de receita? Receita de bolo, mais especificamente? Vocês conseguiram reparar nas quantidades de ingredientes que vão lá na receita? Por exemplo, numa receita de bolo, meia xícara de trigo, 1/4 de copo de leite, por exemplo. Conseguem fazer essa ligação da utilização das frações no dia a dia? Na nossa aula de hoje, eu trouxe um exemplo bem prático para nós conseguirmos entender. A prof vai propor uma receita de bolo de chocolate, tá? Eu pesquisei duas receitas, encontrei duas receitas. A primeira delas diz que eu vou precisar de 1/2 de copo de chocolate em pó. A segunda receita diz que eu vou precisar de 2/3 de copo de chocolate em pó para o desenvolvimento ali da receita. Como que eu tenho essa quantidade em um copo? O que é meio copo? O que é 2/3 de um copo? Vejamos. A minha primeira receita diz que eu vou precisar de 1/2 de copo de chocolate em pó, certo? Então, eu tenho aqui o meu copo e eu vou precisar de 1/2. Eu vou precisar de metade. Então, o copo é o meu todo, eu vou precisar de metade, então eu divido o meu copo no meio em duas partes e eu vou precisar de uma parte dessas duas. Então, eu vou precisar de 1/2 de chocolate em pó. A minha segunda receita diz que eu vou precisar de 2/3 de chocolate em pó. Percebam, meu copo é meu todo, 2/3 eu dividi o meu copo em 3 partes e eu vou precisar de 2 partes deste copo. Então, 2, tá vendo aqui, ó? 1, 2. Do copo todo. Então, 2/3. Perceberam como a fração ela é parte de um todo? Outro exemplo. Vou precisar de uma folha para realizar um trabalho ou uma atividade. Então, eu tenho a minha folha. Só que eu não vou precisar da folha toda. Eu vou precisar apenas de partes da folha. Portanto, eu peguei a minha folha e dividi em partes iguais. Em fração, eu não posso dividir a folha ou dividir o meu todo em partes diferentes. Eu preciso que o tamanho das minhas partes sejam iguais. Então, eu tenho 4 partes iguais. Ok? Esse é meu todo, é minha folha. Dessa minha folha, eu vou utilizar apenas uma parte. Então, eu peguei a parte que eu vou utilizar e pintei. Repare, tá pintadinha aqui, né? Uma parte de 1, 2, 3, 4. Que fração equivale a essa minha parte aqui? 1/4. Em outro trabalho, eu não vou utilizar apenas uma parte, eu vou utilizar 3. Então, são 3 partes de 4. São 3 quartos, porque são 3 partes de 4. Conseguiram entender o que é fração? Onde a fração é a parte de um todo, certo? Aqui eu trouxe alguns outros exemplos, né? Nessa primeira imagem eu tenho
uma figura, né, um quadrado, enfim, onde eu dividi um retângulo, né, onde eu dividi em 4 partes, eu tenho uma parte pintadinha, então eu tenho um D4, é o mesmo exemplo da folha. Aqui eu tenho um círculo, ó. Eu dividi esse círculo em 6 partes iguais. Tenho 5 dessas 6 partes pintadinhas, então eu tenho 5 cestos. Aqui embaixo tem um quadradinho, tá vendo? Eu dividi esse meu quadradinho em 8 partes iguais, tá? Tenho 3 partes pintadinhas, então eu tenho 3 de 8, ok? Outro exemplo bem prático do dia a dia, uma pizza, né? As pizzas são divididas em fatias iguais. Nesse caso, eu tenho uma pizza, que é o meu todo, ela foi dividida em 8 fatias. Então, eu tenho 8 fatias de 8. Comi 3 dessas 8 fatias. O que me restou? Me restou 5 fatias de 8. Então, me restou a fração de 5 oitavos. Certo? Deu para entender até aqui que a fração refere-se à parte de um todo? Na sequência, nós precisamos entender a definição do que é numerador e o que é denominador na fração. O numerador, então, ela é a minha parte de cima da minha fração, é o meu numerador. A parte de baixo da minha fração é o meu denominador. Nós temos apenas uma regra básica que não pode ser quebrada em uma fração. O meu denominador, ele não pode ser igual a zero. Por que isso? O meu denominador equivale ao meu todo. Existe todo zero? Não, né? Se eu tenho uma pizza, esse é o meu todo, esse é o meu inteiro, são os 8 pedaços. Se eu dividir em 8 pedaços, o meu denominador vai ser 8. Se eu tivesse dividido a pizza em 4 pedaços, o meu denominador vai ser 4. Eu consigo dividir a minha pizza em 0 pedaços? Não. Só depois que eu comi todos os pedaços. Aí eu tenho meu numerador 0, certo? Vamos entender agora o que são frações equivalentes, né? Reparem nas figuras, tá? Nos diagramazinhos aqui, nos desenhos. Lembram que eu dividi a minha pizza em 8 pedaços, certo? Eu tinha comido 3 pedaços, tinha sobrado 5 oitavos. Agora eu comi mais um. Então, eu comi 4 pedaços de 8. Eu comi 4 oitavos. Se eu tivesse dividido a minha pizza não em 8 pedaços, tivesse dividido em 4, eu teria comido 2 quartos. Como assim? Preste atenção. Se eu tivesse dividido a minha pizza no meio, ou seja, em 2 pedaços, então eu teria comido 1 de 2, meia pizza. Reparem nos desenhos, tá? 4 oitavos não tem a mesma representação que 2 quartos? Que não tem a mesma representação que 1 meio? O que eu quero dizer com isso? Que 4 oitavos é equivalente a 1 meio. Eu não tenho aqui, ó, 4 oitavos, não foi metade da minha pizza? Exatamente aqui, ó, 1 meio. Certo? Como eu sei disso? Qual que é o número em comum entre o meu numerador e o meu denominador? Os dois são números pares. Se eu dividir 4 por 2, sobra 2. Dividir 4 por 2, sobrou 4. Então, 4 oitavos é equivalente a 2 quartos. Se eu dividir por 2 também, sobra 1. 4 por 2, 2. Então, quer dizer que 1 meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos. Isso são frações equivalentes, que representam a mesma coisa. Finalizando, então, hoje nós conseguimos estudar e entender o que são frações, a aplicabilidade no dia a dia e o que são frações equivalentes. Até a próxima aula!